Vamos em frente. A Genial Quest, como a Raquel estava antecipando, divulgou a primeira pesquisa de avaliação do terceiro mandato de Lula. Vamos ver alguns destaques desse levantamento. 40% dos entrevistados avaliam o governo como positivo. Para 24%, o governo é regular. 20% avaliam como negativo e 16% não sabem ou não responderam. Outra pergunta feita pela Quest é sobre a aprovação da postura de Lula como presidente. 65% aprovam, 29% desaprovam. Não sabe ou não responderam, são 6%. Muito bem, começa o debate então por você, Raquel, que citou esse estudo. Apesar do acirramento eleitoral, o Lula ganhou uma margenzinha aí, não? A pesquisa veio boa para ele. Ela tem alguns pontos que é importante a gente ressaltar. A avaliação positiva do governo hoje, ela é exatamente o mesmo patamar de votos totais que o Lula teve. Então, a despeito do que aconteceu no dia 8 de janeiro, ele teve ali algum ganho, quando você olha o detalhe da pesquisa, acho que de 5% dos eleitores do Bolsonaro consideram o governo dele bom, mas foi muito pequeno diante do desastre que a gente viu. Por outro lado, a gente também percebe que todos os ataques que ele fez ao mercado, toda a instabilidade que ele provocou, também não levou eleitores moderados a se afastar dele. A situação continua aquela que era da eleição. O Felipe Nunes, que é o autor desses dados, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é da calcificação do debate político brasileiro. Meio que independe do que está acontecendo, a sociedade está muito dividida e caminhando para essa polarização cada vez maior. Chama muita atenção esse dado, né? De 65% consideram que o Lula está certo no seu posicionamento. E quando você também divide entre eleitores do Lula e eleitores do Jair Bolsonaro, os eleitores do Lula têm um percentual ainda maior. Para os eleitores do Lula, o Lula é moderado no discurso. Para os eleitores de Bolsonaro, ele é agressivo no discurso. Se você muda a chave ideológica da pessoa, muda completamente a percepção que ela tem do presidente, que ela tem do seu governo, que ela tem dos ministérios, que ela tem de todo o trabalho do governo. São impressionantes os dados. Calcificação, Joel, tá aí, é tudo muito cristalizado, até pelos eleitores não enxergarem alternativas viáveis, né? Então, parece que toda avaliação, ela é turbinada um pouco pelo contraponto. Perfeito, Felipe. Toda avaliação é quase uma pergunta. Eu quero aquela alternativa lá da eleição ou eu quero continuar com esse aqui? Nesse ponto, Raquel, estamos de total acordo. Acho que essa... Finalmente, às 19 horas e 54 minutos, senhoras e senhores. Hoje em dia, a pesquisa está revelando mais sobre o eleitor, o lugar onde ele se coloca do que esse lugar dele é que determina a percepção dele muito mais do que está realmente acontecendo ou não lá no governo. Clarissa, quer complementar? Olha, eu acho que não sei se eu vou um pouco aqui na contramão, mas eu acho muito pouco, porque a gente não pode esquecer o seguinte... Lula teve uma situação absolutamente atípica, um primeiro mês de governo totalmente atípico. Ele acabou de ser eleito, ele está em pleno momento de lua de mel e ainda assim a gente teve os atentados do dia 8 de janeiro em Brasília, que representaram um fato político que alçou o presidente da República a quase a condição de salvador da pátria, onde ele desceu com os governadores a rampa do Palácio do Planalto. Os acontecimentos que ocorreram desde o início do novo governo e essa forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro está se permitindo definhar um pouco do ponto de vista de popularidade lá nos Estados Unidos, isso tudo contribuiu muito para a imagem de Lula. E aí eu chamo a atenção para esse ponto que a Raquel mencionou. Ele tem o mesmo patamar da eleição. E olha que não foi pouca coisa que aconteceu para ajudá-lo desde o início do seu governo. Então, eu acho que os acontecimentos políticos foram tantos que projetaram tanto a imagem positiva do presidente como uma espécie de pacificador, alguém com capacidade de unir o país e de combater o extremismo, que era de se imaginar que talvez ele tivesse alcançado um patamar superior ao que ele apresentou nas urnas. Então, eu acho que a pesquisa, claro, é positiva para o governo, é óbvio que é bom um governo começar bem avaliado,
Mas eu acredito, primeiro, ainda é muito cedo, a gente está em plena lua de mel ainda, é aquele momento em que a base de comparação com a qual o Lula está lidando o favorece, ainda mais depois dos atos que aconteceram lá em Brasília. Pois é, Hélio, ele tem um crédito aí por essa comparação e por esse desgaste que o bolsonarismo teve com os atos golpistas de 8 de janeiro. Mas a resistência, a oposição a ele ainda estão ali, latentes, vamos dizer assim, e com uma nova legislatura que vem aí, com os debates mais acalorados, talvez ele saiba que a margem que ele tem não é completamente fiel. Ele tem uma base fiel muito sólida, que o garante sempre no segundo turno, etc. Mas essa vantagem, ela pode se despedaçar se não houver entrega de resultado. Concordo. Eu achei o comentário da Clarissa perfeito, pertinente, muito pertinente. É verdade, está contaminado positivamente pelo que aconteceu em 8 de janeiro. Eu fiquei curioso em saber como foi essa mesma pesquisa no mesmo período do Bolsonaro, para saber quanto acima estaria o Lula nesse momento. Eu acho que é pertinente fazer essa comparação. É muito parecido. Acho que o Bolsonaro está um pouquinho abaixo, talvez, mas eu lembro que o Felipe me disse que todos os presidentes em lua de mel, que é esse primeiro mês de governo, eles ficam muito equilibrados nos votos válidos que eles tiveram. A exceção foi Dilma Rousseff no seu segundo mandato, que ela rapidamente despenca. Ou seja, se está mais ou menos no mesmo patamar, esse fator que a Clarissa está levantando, eu acho que é muito importante, porque isso vai se dissipar. E se ele não entrega resultados, quando chegar nos tais 100 dias, vai ter uma nova avaliação. E a gente sabe que tem um desgaste depois de um tempo, né? A gente vê realmente a popularidade do presidente depois de 1 ano e meio, 2 anos e tal. Então, vamos ver. Não está parecendo muito bom, não.